Olá, meu nome é Jonathan, eu sou contador da M-Conte e eu estou aqui para passar para vocês hoje sobre abertura de empresa ou de CNPJ. Então vem nesse vídeo que eu vou te passar todas as instruções que você precisa ter, desde que você decide abrir um negócio até todos os trâmites finais, onde você estará com seus documentos em mãos. Primeiro passo para a gente poder abrir um CNPJ é a gente definir quais são as atividades que a gente vai executar. Então, vão ser atividades de prestação de serviço ou vão ser atividades de comércio? Ou vão ser as duas juntas? Quais são elas? Então, a gente precisa definir primeiro todas as atividades de um negócio, tudo aquilo que eu vou executar, tudo aquilo que eu vou vender, o que eu tenho de projeção para incluir na minha gama de produtos ou de serviços de agora até pelo menos um ano. É interessante a gente pensar sobre esse assunto para que a gente não tenha que depois alterar o CNPJ, porque a gente sabe que existem custos. Então é interessante a gente já antecipar isso e já colocar no rol de atividades da empresa. É importante lembrar que se porventura incluir uma atividade do nada, né? A gente pode sim alterar depois e incluir. Não tem problema, só que isso gera custos. Esse é o primeiro passo, tá bom? Que nos leva para um segundo passo, que é essas atividades que eu executo, elas precisam de ponto comercial, de endereço comercial, então uma loja física, ou elas podem ser feitas de forma virtual ou apenas com endereço fiscal. O endereço fiscal é um endereço onde a gente utiliza apenas o endereço para recebimento de correspondência. Existem N possibilidades no mercado hoje, como, por exemplo, abertura em residência, dependendo da atividade que a empresa execute, abertura em alguns lugares que a gente chama de coworking ou de empresas que vendem endereço fiscal. Então, existe sim algumas possibilidades para abertura que não sejam exclusivamente em ponto comercial, tá? Mas isso vai depender da atividade que você vai executar. E aí a gente vai passar para um terceiro passo, que é o seguinte: você terá sócios no seu negócio ou vai ser só você como sócio? Essa parte é muito importante porque ela define a natureza jurídica da empresa, como que a empresa vai se portar juridicamente perante o mundo, né? Perante fornecedores, clientes, fisco. Então, esse passo também é muito importante, que é o terceiro passo. Depois que a gente tiver definido atividades, endereço, se vai haver sócios ou não, a gente vai passar para o passo de definir o nome da empresa. Ou seja, o nome da empresa é aquele que vai identificando na fachada, mas também é aquele que vai no documento fiscal. Então, são dois nomes. O que vai na fachada a gente chama de fantasia e o que vai no documento a gente chama de razão social. É preciso que a gente defina os dois. Existem algumas regras para o nome que vai no documento fiscal, que a gente chama de denominação da firma, tá? Agora, o nome fantasia, ele pode ser o nome da sua marca ou ele pode ser o nome da sua loja somente para identificar ali na fachada mesmo. E daí, depois que a gente definiu tudo isso, a gente vai para um passo muito importante. E ele é um passo muito mais administrativo do que contábil, que é o plano de negócios. Toda empresa, ela precisa de, antes de abrir, estruturar como vai ser o seu faturamento, quais são os seus concorrentes, quais serão os seus diferenciais. Então, tudo isso é colocado num papel, né? Existem alguns modelos na internet, onde a empresa, ela define todo o processo de agora até nos próximos 1, 2, 3, até 5 anos, onde ela desenha quais que são as projeções, quais que são as perspectivas de vendas, de compra, de funcionários, se houver, para que ela possa ter uma garantia maior de que aquele negócio é rentável e, consequentemente, que vai dar certo no futuro. Então, o plano de negócios ele é muito importante e só dá para a gente definir um plano de negócios depois de todos esses outros passos que eu passei para vocês. Depois que a gente define o plano de negócios, a gente vai passar para um sexto passo, que é o de definir qual o tipo de enquadramento fiscal eu vou escolher para minha empresa, ou seja, qual que é a forma que eu vou pagar impostos. Existem hoje no mercado algumas formas, né, que o governo
ele permite com que eu pague impostos. E essa é uma área muito específica da contabilidade, né? É interessante fazer um planejamento tributário, só que para que ele seja feito antes da abertura, é preciso que a gente tenha definido no plano de negócios faturamento, o que a gente vai vender, e tenha isso muito bem desenhado para que o planejamento ele surta efeito, ele de fato aconteça conforme a gente se planeja, ou que oscile um pouco, mas que oscile dentro da perspectiva que a gente criou, tá? Por que é importante o planejamento financeiro? Porque o planejamento que eu vou fazer tributário em cima do financeiro, ele leva em consideração tudo, as compras, as vendas, e aí a gente paga impostos sobre as compras e também sobre as vendas. Então, por isso que é muito importante definir o planejamento tributário antes de iniciar, para que a gente escolha, por exemplo, se a empresa vai ser uma empresa de simples, se a empresa vai ser uma empresa de lucro presumido ou de lucro real, e assim por diante, algumas outras formas de apuração que existem. Então, basicamente, a gente tem alguns passos e roteiros para serem seguidos. Se você tem alguma dúvida sobre a abertura, entre em contato com a gente. Esse vídeo aqui é basicamente uma reunião que eu faço com os meus clientes para que a gente possa alinhar tudo isso, defina tudo isso. Se tiver dúvidas, contate a gente. Eu vou estar aqui para tirar a sua dúvida, para abrir seu CNPJ, para te auxiliar em todo esse processo. E, no mais, muito obrigado. Até a próxima.